Pergunte ao doutor. O Pergunte ao Doutor de hoje vai falar de problemas respiratórios e osteopatia. Nós estamos recebendo aqui mais uma vez o osteopata Eduardo de Cunto. Eduardo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Tudo bem com você? Tudo bem. Eu agradeço a participação mais uma vez, podendo esclarecer sobre as afecções respiratórias. Pois é, a osteopatia pode curar doenças crônicas respiratórias? Pode. Na verdade, assim, as principais doenças crônicas que nós temos hoje, que acometem a maior parte da população, né, que é muito comum, são as sinusites, rinites, bronquites. Isso, as ites dessa época, exatamente. Né? Nesse período, e nós vivenciamos um período de muita seca, muito calor, que acaba acarretando também problemas respiratórios, e agora um período de um friozinho mais intenso, né? A osteopatia pode tratar com muita facilidade vários problemas respiratórios. Dentro da osteopatia nós temos uma abordagem que é a abordagem craniana. O crânio apresenta um movimento que é relevante para a dinâmica do corpo, e nesse movimento justamente muitas vezes nós encontramos as respostas para essas afecções. Sim. Um exemplo, a sinusite é um quadro que normalmente ocorre uma alteração de um osso craniano chamado esfenoide, que ele entra em deslizamento lateral com relação ao osso occipital, acarretando dificuldade de drenagem dos seios da face, principalmente do seio frontal. Sim. Então ocorre uma estagnação. Se o paciente trata com antibiótico, ele consegue combater essa flora, né, que fica na região dos seios, mas não ocorre a drenagem. Então o que a osteopatia faz é dar liberdade a esse osso craniano, favorecendo a drenagem e assim minimizando esse tipo de afecção. Essa é a forma de tratamento dessas rinites, sinusites, bronquites, a asma? Sim. Essa é a forma de tratamento? Uma delas, por exemplo, a asma é uma afecção que tem uma relação emocional muito grande, o físico e o emocional. Sim. Então, o osteopata ele atua em cima do sistema nervoso autônomo para equilibrar isso, porque normalmente em um quadro de asma existe um broncoespasmo em que o paciente apresenta uma dificuldade respiratória, o bronco diminui de calibre e, consequentemente, dificulta a respiração. E nós atuamos na parte física, mas físico e emocional estão totalmente conectados. Claro. E aí minimizando isso através do sistema nervoso autônomo. Bom, claro que a pessoa vai pensar nisso quando está em crise, evidentemente, mas ela pode procurar para se prevenir de prováveis ou futuras crises? Sim, na parte respiratória, a osteopatia ela é indicada em todos os momentos, desde uma fase aguda a uma fase crônica, independente. O paciente ele pode procurar o osteopata a qualquer momento. Ele não precisa entrar em crise. Por exemplo, o paciente entra numa crise de asma, ele deve procurar nesse momento? Se ele apresenta essa crise, no momento anterior, ou durante ou após, ele pode procurar tratamento osteopático. De forma preventiva, inclusive, né? Também. Ela atua, a osteopatia também atua de forma preventiva? A osteopatia ela pode atuar de forma preventiva, mas nós temos uma máxima. Nós encontramos o problema, tratamos e deixamos o paciente, né? Ou seja, para que a própria natureza entre em ação, né? Realmente. Porque a cura ela é inerente do corpo humano. Então o osteopata ele é apenas um agente externo que contribui para que esse corpo entre em equilíbrio e, consequentemente, que o paciente fique em estado, né, de boa saúde. Então, assim, não há um momento específico. A prevenção, na verdade, normalmente o paciente já apresenta algum problema. Então seria difícil a gente pensar, é totalmente preventiva? Uma pessoa que não apresenta nada, ela pode passar por uma avaliação osteopática, por uma possibilidade de avaliação de um problema respiratório? Sim, ela pode passar. As gripes, os resfriados, que são muito comuns também nessa época, também podem ser tratados através da osteopatia? Aí nós já entramos num quadro que, assim, as afecções virais. O vírus, normalmente, numa gripe comum, não existe um remédio específico para o vírus. O que é tratado são as consequências, né? O que a osteopatia vai buscar realmente é um equilíbrio corporal, harmonizando a parte craniana, visceral e estrutural do paciente, para que ele minimize essa possibilidade. Agora, o quadro viral ele pode acometer a pessoa a qualquer momento. Qualquer momento, né? Exatamente. Agora, eu posso conciliar o tratamento com o medicamento, o tratamento da osteopatia com medicamentos normais, indicados por um pneumologista, um médico, para tratar dessas doenças virais, por exemplo? Sim, muitas vezes o paciente ele já se apresenta em tratamento alopático e a medicação pode ser utilizada. Em alguns momentos nós analisamos que alguns medicamentos podem influenciar o organismo também. Porque o medicamento ele tem a tendência a se tornar agressivo. Quando ele é bem indicado, ele é eficaz, né? Quando ele não é bem indicado, ele não gera eficácia e ainda acaba comprometendo o organismo.
Tá? Então, assim, a combinação para as afecções respiratórias pode ser muito boa. Então, como eu falei, né, no outro programa, que a osteopatia vem como uma possibilidade de evolução da saúde. Sim. Então, numa combinação de tratamentos, a gente pode ter uma eficácia muito grande com relação às respostas positivas do paciente. Amanhã, inclusive, é dia da osteopatia, né? Isso, dia 22 de junho. É comemorado no Brasil, dia 22 de junho, dia da osteopatia. Isso. Na verdade, é uma comemoração mundial. Né? O dia 22 de junho, né, foi caracterizado como a data de nascimento da osteopatia. Algum evento em Juiz de Fora para marcar essa data amanhã? Olha, na verdade, a gente tem essa contribuição de vocês aqui da rádio para propagar e a gente está começando a plantar uma semente aqui em Juiz de Fora. Né? Eu acho que daqui a algum tempo a gente vai poder comemorar cada vez mais. Tomara. Né? Porque o número de osteopatas ainda é muito restrito em nosso país. Tá? Eu posso falar porque eu sou um osteopata com uma formação completa, osteopata DO. No Brasil hoje não existem muitos, são poucos. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação conosco aqui. Na próxima sexta-feira nós voltaremos a falar de osteopatia. Eduardo Decunto é osteopata falando conosco aqui no Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor.